Acabei de comprar esse Aston Martin DB12 novinho em folha. Percorreu apenas 29 milhas. E agora vamos tentar reconstruir isso em 24 horas. Pelo menos era o que eu esperava. Uou, uou, uou! Yeah! Esse é o novíssimo Aston Martin DB12 que foi lançado apenas esse ano. E foi por isso que eu fiquei tão surpreso ao ver esse carro já no leilão de veículos acidentados com tão baixa quilometragem. Esses Astons estão sendo vendidos por mais de 200 mil libras. Então era uma oportunidade perfeita para comprar um carro com 0 km por uma fração desse preço. Mas tinha um porém, eu tinha que reconstruí-lo. E tá aqui. Olha só isso. Meu Deus, alguém nunca recebeu isso, não é? Tipo, ninguém nunca sequer recebeu o produto. Olha isso. Ainda tem a capa. A capa tá dentro. Ah, é sério? Ah, ainda tem a capa de apresentação e... É da Aston Martin. Olha só. Acho que é bem caro um desses. É. Isso ia ser entregue a alguém, mas tipo... Nunca chegou ao destino. Isso é muito triste, né? Uma coisa que não conseguimos entender é como um carro tão novo, com tão pouca quilometragem, acabou nesse estado. Nossa, que cheiro bom de menta aqui. Em seguida achei alguns documentos que estavam na parte de trás do carro. São tipo as inspeções PDI. Tipo, eu nunca comprei um carro 0 km antes. Tenho quase certeza que esses documentos não deveriam ser entregues ao cliente. Verificação do teste de estrada. O carro sofreu um acidente num teste de condução? Podia ter acontecido. Processos de dinâmetro de rolos concluídos, aprovado. Ciclo de frenagem concluído. Ruído do motor completo. Tudo completo e mesmo assim falhou. O veículo foi reprovado no teste de ruídos e vibrações na estrada. E o problema parece ser muito mais do que um simples rangido ou ruído. Mas nenhum desses documentos dá qualquer pista de como esse carro sofreu o acidente. Parece apenas uma lista de verificação para os técnicos. Nossa primeira teoria é que o carro caiu de um caminhão cegonha a caminho de uma concessionária. Mas tem alguns tipos de danos que contradiziam essa teoria. Olha ali. Tá cheio de lama. É verdade. Acho que pode ter caído numa vala. Só cuidado com isso daí, tá? Eles removeram o filtro de ar, por isso a sacola tá ali. Tem muito espaço ali. Tinha que ter filtro de ar aqui. Ué, como eles conseguiram isso? Só se a árvore atingiu. Ah, isso é muito ruim, né? São filtros de ar grandes. Gosta disso? Esse é o meu, não é? Sem chance. Só que o mistério ainda não foi resolvido. Mas uma coisa que sabemos com certeza é que esse carro ficou todo danificado. Mas antes de pensar em como resolver isso, a única coisa que eu quero saber é se esse carro ainda liga. Vamos lá? Esse cheiro é muito bom. Qual o problema? Absolutamente nada. Nem sequer tentou. Se for como o último, Aston Martin é um fusível, e não só isso, você tem que conectar o scanner de diagnóstico na porta OBD e cancelar a gravação dos dados de colisão, caso contrário o motor não vai ligar. Mas esse é um carro totalmente novo, então se meu equipamento de diagnóstico vai funcionar é algo bastante otimista. Como muitos de vocês já devem saber, o fusível pirotécnico é um fusível que se rompe após o carro sofrer um acidente em que os airbags foram acionados. Isso corta a energia que vai para o motor de arranque, impedindo que você ligue o carro novamente por motivos de segurança. Aí pessoal, o nosso Nemesis, isso deveria ter explodido, então precisamos só fazer essa ponte. Então o que eu tô fazendo agora é uma solução temporária, remover o fusível pirotécnico do circuito. Então depois pegamos o fio que vai para o motor de arranque e o conectamos a outro circuito para que ele receba os 12 volts necessários. Então agora a energia vai fluir diretamente da bateria aqui embaixo para o motor de arranque. Olha, tá quebrado bem ali, então vamos precisar de um deles. Mas será que essa solução vai ajudar a ligar o carro? O que foi? Rápido, começa. Né? Vai. Não. Não conseguimos absolutamente nada. Tá pedindo o ano de modelo. Às vezes, além do fusível pirotécnico, é preciso conectar uma ferramenta de diagnóstico e cancelar os dados de colisão na ACU para permitir que o carro ligue. O meu kit de diagnóstico é muito antigo. Mas, será que da última vez que eu fiz isso com um C63? Eu acho que sim, né?
Minha ferramenta de diagnóstico não consegue ler um carro tão novo. Na verdade, nem sequer lê Aston Martins. Mas, como sabemos, a Aston Martin usa motores Mercedes. E nada mudou nesse DB12, é um Mercedes V8 Twin Turbo. Então, em vez de falar para minha ferramenta de diagnóstico que eu estou escaneando um Aston Martin, eu vou dizer que é um Mercedes. Minha ferramenta ainda não funcionou, então acabei pegando outra emprestada. Agora, leu corretamente e identificou como sendo Mercedes. Bora lá? Sensor de colisão, porta dianteira direita. A lula do retrator de emergência no driver apresentou defeito e na airbag da janela. E também apresentava vários códigos de falha, principalmente no sistema de airbags. Em seguida, limpei o que eu consegui limpar e tentei de novo. Códigos de falha apagados. 3, 2, 1... Ainda nada. Acho que essa ferramenta de diagnóstico não está se comunicando corretamente com o carro. Não estamos recebendo códigos adequados, estamos recebendo códigos aleatórios porque o programa não consegue lê-los. Porque embora os motores novos da Aston Martin sejam motor Mercedes, a Aston agora possui seu próprio sistema de software. É por isso que esses interiores e a tecnologia embarcada deram um salto enorme em relação aos últimos Aston Martins. O problema é que vamos precisar de uma ferramenta especial da Aston Martin para comunicar com esse carro. Então tamo preso. Diversão. Mano, olha quanta grama tem debaixo disso. É, tava num fosso, né? Deve. Isso foi revelado a todos. Pobre Aston. Tá, aqui embaixo. Esse parafuso ali. Se você apertar isso, o carro deverá entrar em ponto morto. Então não conseguimos iniciar o processo. Então minha atenção agora se concentra apenas em tirar esse carro do reboque. E como esse carro não liga, ele não sai da posição P. E a maneira de fazer isso manualmente é parafusando esse parafuso embaixo da caixa de câmbio. Isso. Com o parafuso apertado, o carro agora tá em ponto morto e podemos começar a empurrá-lo para fora do reboque. Eu nunca comecei a reconstruir um carro sem saber se ele realmente liga. Mas esta pode ser a primeira vez. Tá, então temos dois problemas. Primeiro problema. Não conseguimos ligá-lo e nem sequer sabemos se ele chega a ligar. Segundo problema, ainda não temos ideia de como isso aconteceu, por que tá a 46 km de distância e se chegou a ser entregue a algum cliente ou... Nós não sabemos. Vamos tentar descobrir isso ao longo dessa construção. Mas o nosso terceiro problema é que, quando eu comprei esse carro, eu esperava conseguir reconstruí-lo em 24 horas. E isso não vai mudar. Assim que entrarmos na oficina e começarmos a trabalhar nesse carro, as 24 horas começarão. Vamos levar isso pra oficina e ver se tem mais danos ainda antes de começar o trabalho. Como é dirigir? Eu espero que tenha direção hidráulica. Tá tudo bem. Isso é muita coisa de pai, né? Tipo, quando coloca o braço no banco do passageiro... Ah, sim, eles invertem. É. Se planejamos reconstruir esse carro em 24 horas, então precisamos saber a extensão total dos danos. Assim podemos garantir que conseguimos encomendar todas as peças necessárias para realizar o trabalho. O primeiro passo agora é levantar o carro e dar uma olhada por debaixo dele. Bom, não caiu de um caminhão. Olha só. É. Ah, olha aqui. Quê? O que é isso? Linha de combustível. Linha de combustível? Isso aí. Então mesmo que conseguíssemos dar partida no carro, ele sequer pegaria, porque as mangueiras de combustível estão completamente rompidas. Isso também foi. Na verdade, as ambas mangueiras de combustível que vão do motor ao tanque de combustível já foram. Tudo isso aqui é lama. Tudo perdido. Olha só. As duas bielas da barra estabilizadora dianteira e traseira parecem ter sofrido danos, então precisarão ser substituídas. Então, ao inspecionarmos mais detalhadamente, descobrimos que até o mesmo suporte do motor estava danificado. Assim como o Lamborghini Urus. O suporte do motor, esse aqui tá completamente rachado. Olha só isso. Tá completamente rachado, toda a carcaça tá lá, é pra ficar assim mesmo. O motor deve ter... Ele foi atingido pro lado esquerdo e o motor deve ter literalmente explodido assim. O que rolou com esse carro? Eu não consigo entender. Sabe, quando você reconstruir esse carro, né? Você vai reconstruir de volta as configurações originais de fábrica? Talvez. Oh, não. Agora que tenho uma ideia aproximada da extensão total do dano, eu posso começar a encomendar todas as peças necessárias para o conserto. Eu não terei outra opção a não ser encomendar essas peças da Aston Martin, porque o carro é muito novo e peças usadas simplesmente não terão disponíveis. Mas eu espero que conseguimos recebê-lo a tempo. Oh! Beleza.
O trabalho de parto tá prestes a começar. Durando 24 horas. Tão prontos? Tamo pronto. Vamos. A primeira coisa a tirar é o capô. Eu e o Lion estamos fazendo isso. Ó, o capô é retirado. Qual foi sua primeira função? Assentos fora. Assentos fora. E por que isso acontece? Pra chegar ao telhado. Então temos que pressionar por Os dentro. maiores danos. O trabalho do meu pai será desmontar o interior, começando pelos bancos para que possamos ver o quão danificado tá o teto. Precisamos verificar até que ponto esse telhado foi realmente empurrado para baixo. Enquanto isso, tô na frente do carro removendo todas as peças danificadas, começando pela barra de proteção dianteira. Você trouxe tudo isso pra cá pra reduzir o tempo necessário pra recuperar tudo? Eu gosto disso, é eficiente. Eficiência, o que fazemos aqui. Agora começamos às 24 horas, mas na verdade serão 24 horas de trabalho árduo. Vamos cronometrar cada vez que trabalharmos nesse carro e parar o cronômetro quando formos pra casa. Por quê? Bom, adoramos um desafio. E quanto mais rápido colocarmos ele de volta na estrada, mais valor ele terá. Esse carro não tá ficando mais novo. Agora eu e o Lion estamos desmontando todos os radiadores da frente. E são muitos. O único que sobrou foi o radiador do ar-condicionado. Vamos ver se tem gás nele. Porque primeiro queríamos verificar se tinha gás. Tem gás. Porque se ainda houver gás lá dentro, vamos precisar aspirá-lo. Então vamos remover todos os radiadores. Por enquanto o radiador do ar-condicionado vai ficar instalado, então podemos ligar o aparelho do ar-condicionado para remover o gás de lá. Esse é o problema dos carros turbo, eles precisam de muitos radiadores para funcionar. E parece que a maioria dos radiadores na parte dianteira do carro estão danificados. E agora com esses radiadores fora do caminho, eu e o Lion podemos acessar esse reservatório de impacto frontal, que na verdade é removível do chassi. E foi projetado para se deformar em caso de acidente. A peça R1 tá um pouco danificada, então com certeza precisamos substituí-la, juntamente com vários suportes do lado esquerdo que precisam ser removidos. Agora posso trazer a máquina de ar-condicionado para que ela retire todo o gás do ar-condicionado, algo que sabemos usar muito bem. 3, 2, 1... Feito. Ao retirar o gás do ar-condicionado, o meu pai percebeu algo danificado no assento. Que? Quem estava dirigindo esse carro quando ele bateu deve ter sido arremessado muito para trás no banco, porque chegou a entortar um dos trilhos que o motor gira. Então tô removendo essa peça agora e depois vou ligar pro Aston Martin para que possamos comprar essa peça separadamente. Agora que todo o gás do ar-condicionado saiu do radiador, eu posso removê-lo com segurança. Então recebi uma resposta de Aston. Recebi mensagem. É dos nossos amigos da Aston Martin. Parece que eles vão fazer um desafio agora, né? Essa parte do assento não pode ser encomendada separadamente. Você precisa encomendar a estrutura completa do assento por 3.800 libras. Quê? Então, eu disse não. E ele disse: um martelo e um pedaço de madeira resolve. Com certeza tá na garantia. Bom, não é um defeito inerente, né? Então, martelo e pedaço de madeira é mais ou menos isso, ou 3.800 libras. Então eu voto em martelo e um pedaço de madeira pra resolver isso. Mas valeu, Aston Martin. Com o tempo se esgotando, ainda temos mais peças danificadas que precisamos remover. Precisamos dar o próximo passo, precisamos remover essa asa. Porque Quase conseguimos escapar impunes. quase conseguimos, mas temos que tirar isso. Também está danificado na parte da frente. Você pode notar que esse paralama dianteiro e a maior parte do carro são feitos desse material de fibra de vidro para tornar o carro o mais leve possível. Mas não é barato. Mas felizmente essa parte da asa dianteira é apenas uma pequena seção. E embaixo da asa, o plástico parece estar de boas. Enquanto isso, o meu pai tá lá dentro ainda desmontando o interior. E eu tô lá fora tentando descobrir como vamos consertar esse telhado. E essa é a nossa principal preocupação, algo que nunca sequer consertamos antes. Acabamos de ligar pra Aston Martin, encomendamos algumas peças. Infelizmente não dá pra encomendar um telhado novo, mas você pode encomendar isso e também esse acabamento. Mas parece que não é possível encomendar essa seção aqui, então precisamos descobrir o que realmente podemos fazer com isso, se podemos empurrá-lo pra cima nós mesmos, remodelá-lo ou... eu não sei. Não é bom. Provavelmente temos que remover a tela porque vamos começar a mexer com as coisas e não queremos quebrar essa tela. O próximo objetivo do meu pai é retirar os cintos de segurança. Como os airbags foram acionados, os cintos de segurança terão defeitos. Você acha, isso saiu do controle, olha, até a ponta foi arrancada. Há explosivos no cinto de segurança que detonam quando os airbags são acionados para puxar o motorista de volta para o banco. Então, o alarme do motorista disparou, você pode ver os objetos que foram arrancados e perceber como o cabo é curto.
Olha, dá pra ver o cabo é muito mais comprido do lado do passageiro, por isso não recolheu. E também não houve vento por lá. Mas, mesmo assim a gente vai enviar porque queremos mudar a cor do cinto. Para a equipe de airbags, e queremos que eles escolham a cor vermelho coral. Ok. Pouco grosseira, senhora do cinto. Então mais detalhes do interior estão sendo revelados. O Tony está se desfazendo das peças de acabamento aqui como se não houvesse amanhã. Além disso, podemos acessar essa área do telhado. É! Olha só. Até mesmo a parte traseira é feita desse material de fibra de vidro e parece que foi toda colada, como na maioria desses carros novos de hoje em dia, tudo para economizar um pouco de peso. E meu pai ainda tá lá dentro desmontando todos os cintos de segurança para que possamos enviá-los para que os explosivos sejam rearmados. Próximo passo, revestimento do telhado. Meu Deus, tá iluminado, tipo papelão. Que bom. Então preciso remover essa parte inferior do paralama dianteiro porque estamos tendo problema para abrir a porta do passageiro. Tá aqui. Então essa dobradiça é uma peça bem grande, na verdade. E olha onde ele estava localizado e dá pra ver onde estava. Sabe como os profissionais chamam isso? Marcas de testemunhas. Era ali que costumava ficar, né? Porque eles colocaram aquela dobradiça e depois a pintaram. Então eu acho que se recuarmos isso, podemos abrir a porta. A dobradiça tá tão inclinada pra trás que tá encostando na porta, impedindo que ela abra. Então tô colocando de volta no lugar original e eu espero que depois possamos abrir a porta. Isso! Bom progresso. Nesse momento, qualquer progresso é um bom progresso. Já removemos a maior parte das peças danificadas da parte dianteira do carro e meu pai agora tá removendo os airbags de cortina internos. Ainda não foi muito divulgado. Mas a boa notícia é que a maior parte desses danos que estão na parte externa do teto não parece ter sido atingido a estrutura interna do carro. O que significa que a maior parte do problema é meramente estético e não estrutural. Por isso acreditamos que seja solucionável. Imagino que nenhum dos seus funcionários estejam disponíveis nos próximos dias para remover o vidro traseiro desse DB12? Se eu puder amanhã. Ah, que incrível. Lenda. Assim que removermos o vidro traseiro, teremos uma ideia melhor do quanto o teto se deslocou. E podemos começar a tentar repará-lo. Mas por agora o Liam tá trabalhando na remoção das últimas peças danificadas do carro. O espelho retrovisor. Ó o embrulhado. A cor deve estar aqui dentro. Isso conta como cor? É uma cor, sim. Parece um pouco mais verde. Verde, tem um tom esverdeado. Né? Essa cor é chamada de cinza fosco com efeito titânio. Vocês devem estar pensando agora, ai meu Deus, o que você está fazendo? Aguarda. É o mesmo lugar onde fizemos a pintura do meu Aston Martin Vantage, só que vermelho. Então eu acho que vai ficar muito bonito. Beleza. O que tá rolando? Bom, estamos envelopando o carro antes mesmo de consertá-lo. Se você acha que a gente vai conseguir pintar um carro em 24 horas, você tá louco. E eu pretendo ficar com esse carro pra mim. É o carro mais novo que eu já tive. E eu gosto muito dessa cor. Então, enquanto aguardamos a chegada das novas peças, estamos aproveitando o máximo de tempo para começar a envelopar os painéis que não apresentam nenhum dano. Começando pela parte traseira. Essa cor é como um cinza acetinado, mas parece quase bronze, como um tom de champanhe, que eu acho que vai combinar muito bem com o Aston Martin. Enquanto eu envelopava a parte traseira, o Liam começou a trabalhar no paralamas dianteiros. A maior parte desse carro é bastante plano, que facilita um pouco o envelopamento, mas ainda assim é um processo muito demorado. Logo depois disso, os rapazes da Screensaver chegaram para retirar a tela traseira e a frontal. E você pode ver aqui, quando começaram a remover a tela, o quanto o lado direito do carro foi praticamente empurrado para baixo. Porque depois de ser removida a cola, você pode ver que a tela não se encaixa mais perfeitamente na parte traseira do carro. Então com certeza vamos ter que fazer alguns ajustes e consertos para colocar isso de volta no lugar. Isso tá da hora. E aí, ficou bom? Ele tá começando pela porta. Eu vou começar a embrulhar a porta. Até agora tudo bem, eu acho que ainda temos 18 horas. Tínhamos pouco mais de 18 horas restantes. Mas eu tive que segurar o fogo na porta da frente enquanto os rapazes da Screensaver removiam o vidro frontal. Então meu pai limpou os pedaços de vidro quebrados que ainda estavam na lateral traseira. Ainda tem muito o que fazer e isso pode ser quase avassalador. Já temos as peças da Aston Martin. Mas agora que temos algumas peças em mãos, devemos ser capazes de avançar ainda mais. Um divisor dianteiro.
E seria errado se eu não atualizasse algumas coisas enquanto eu estivesse lá. Aqui tá a coluna A. E conseguimos, hein? Fibra de carbono dos dois lados. Pensávamos em fazer um upgrade, mas agora, com isso, podemos realmente ver para onde ele deve ir. Então, com esse formato, quando colocarmos isso, conseguiremos ver onde que o painel deve ficar. Então, podemos dobrar o painel de volta para esse acabamento da coluna. O preço de todas essas peças também é aqui dentro, né? Temos que buscar mais algumas porque não conseguimos encaixar o capô. Na verdade, não foi nada mal. E nós estamos, tipo, muito no lucro com esse carro no momento. Mas tudo depende daquele teto. Antes de começarmos a consertar o teto, chegaram novas peças. E eu tava ansioso para dar início aos trabalhos iniciais. Agora eu posso parafusar um novo amortecedor de impacto de volta ao chassi e depois passar para mais suportes. Esses são suportes que prendem os radiadores menores que ficam logo à frente das rodas. Um deles é um resfriador de óleo para o motor. Bom dia, Matthew. Em vez de você ser o meu aprendiz, o que eu sei que você adora ser, eu vou ficar com o Lion. Eu tô ensinando a ele como... Bom, não é exatamente um trabalho difícil, mas é um trabalho de aprendiz. Vamos dizer que faça isso e aquilo bem daquele lado. Você sabe o que significa um trabalho de aprendiz? É um trabalho que ele não quer fazer, ele passa pro aprendiz. Não, eu gosto de reconstruir as coisas. Tony, 8 ou 10 mil? 10 mil. E agora que temos um radiador novo, Lion e meu pai podem transferir a ventoinha do radiador antigo para o novo, porque a ventoinha está em perfeitas condições. E enquanto eles fazem isso, eu continuo parafusando suportes no carro. Tá, isso tá ligado, aquilo também. Estamos com falta de algumas peças porque fizemos um grande pedido à Aston Martin e ela informou que algumas peças podem estar em falta no estoque enquanto outras não. Então vamos ficar esperando que as coisas aconteçam, torcendo para que cheguem uma quantidade suficiente para que possamos construir tudo. E por causa dessa situação, estamos fazendo as coisas em ordem estranhas. Por isso que agora, voltamos a envelopar o carro. Eu e o Lion mexemos na porta do passageiro. E meu pai passou para a parte da frente, substituindo mais peças quebradas. Agora, claro, a principal preocupação é por que esse carro não liga e ainda não sabemos o porquê. E como a maioria dos técnicos da Aston Martin ainda estão aprendendo sobre esses novos softwares da Aston Martin, eles até estavam inseguros quando perguntamos. Mas o que eles disseram, e o que eu acho que faz sentido, é que devemos instalar o máximo de componentes possíveis no carro. Dessa forma, eliminamos a possibilidade de que o problema seja um componente desconectado. E se ainda não funcionar, teremos que investigar mais a fundo. Tá, é o nosso kit de reparo de carroceria, de 4 toneladas. O objetivo aqui... A camada interna desse painel do telhado é na verdade razoável, o que significa que é feita de... Bom, é ao mesmo tempo porque é bom, não queremos causar danos, não queremos danificá-lo. Mas também vai ser difícil, porque precisamos levantar um pouco o teto, já que ele tá deformado na parte de trás. Então, vamos tentar, mas o pior é que estamos empurrando e precisamos de algo para nos apoiar. Esperamos que esse console central seja exatamente isso que vamos usar para impulsionar, só para... fazer melhor no telhado, e algumas pessoas vão reclamar e dizer que ai, a força daquilo se foi, né? Bom, na verdade a resistência tá ótima, porque não há danos à estrutura interna. Basicamente estamos apenas corrigindo danos estéticos. Igualzinho ao paralama. Isso é um pouco mais complicado do que uma amassadura normal. E antes de começar a tentar empurrá-lo de volta, precisamos saber para onde vamos empurrá-lo. E devemos conseguir ver isso através do vidro traseiro lateral. E a parte de baixo tá ótima. Estamos focando nos aspectos positivos aqui, porque o topo... Então agora podemos ver o quão distante tá de fato. O vidro deve ficar nivelado com o corpo. Agora podemos colocar o acabamento da fibra de carbono, compará-lo com o outro lado e ver o que mais tá faltando. Acho que podemos fazer isso. Só tem que achar uma maneira de dobrar ele pra dentro. E por falar em entortar, o meu pai arrancou o trilho e o motor do assento. Ele vai começar a desmontá-lo na esperança de conseguir endireitá-lo. Caso contrário, teremos que comprar um trilho de assento completamente novo, que custa mais de 3 mil libras. Ele colocou o trilho em uma prensa hidráulica e espera conseguir endireitá-lo sem quebrá-lo. Ele até precisou colocar um pouco de cobre sobre a rosca para não danificá-la. Recebi alguns conselhos, e como a estrutura interna está praticamente correta, o que vamos fazer é o seguinte, porque não queremos danificar isso, queremos chegar apenas na estrutura externa, então vamos fazer um furo na estrutura interna e depois empurrar algo através desse furo para tentar trazer essa parte para fora. Tenho receio dos comentários agora. Ok, essa não é a maneira convencional de consertar esse teto. E para restaurar o original de fábrica, você tem que substituir a parte externa.
Mas o problema é que não podemos comprar isso. E na verdade o dano não é tão grave para querermos substituí-lo. Achamos que tem como consertar. Então o plano A é fazermos um pequeno furo na parte interna para que possamos inserir algo por trás da camada externa e, com sorte, colocá-la de volta no lugar. Vai ser preciso muita martelada e manipulação para acertar isso. Mas lembre-se, esse detalhe não precisa ser perfeito. O vidro traseiro lateral precisa se encaixar perfeitamente e o acabamento da coluna A precisa ser fixado nele. Então tudo fica enfileirado em volta. A camada externa na verdade de aço, enquanto a carroceria é de alumínio. E o aço é um pouco mais fácil de manipular sem ter que quebrar ou partir. Agora que já fizemos o acabamento da coluna A, podemos colocar o vidro traseiro para ver como tudo se alinha. E ainda parece que o vidro não está se encaixando perfeitamente na parte traseira do carro, o que significa que precisamos fazer mais alguns ajustes. Então temos o nosso senhor empurrão em ação e agora vamos começar a minimizar os danos. Mas primeiro vamos garantir que tiremos algumas medidas, para que o lado direito fique exatamente igual do lado esquerdo. Então começa a batida. Isso é muito bom. Tá, a única coisa que você consegue dobrar é o vidro, então é o ponto crucial. É tipo, se isso servir... Tá bom. E o vidro traseiro desce de novo. Ah, da hora, cara. Ah, isso, cara. Isso antes Era muito alto isso. Quase lá, acho que talvez precisamos ir bem de perto. E o que você acha? Quero um pouquinho. Muito, muito pequeno. E você acreditaria? Tá funcionando mesmo. Só mais um pouquinho de jeito pro vidro se encaixar direitinho. É um processo demorado. Retirar o vidro, dobrar ele, colocar de volta e verificar se tá bem encaixado. E também não queremos danificar mais nada durante o processo. Mas no fim, chegamos a algum lugar. Olha isso, não tem movimento. O vidro traseiro finalmente encaixa perfeitamente, e o acabamento em fibra de carbono com a coluna A também fica muito bem no carro. Em seguida instalamos a luz de freio traseira para garantir que tudo tivesse alinhado e foram boas notícias. Pode não parecer a coisa mais bonita por baixo dos painéis, mas está cumprindo a sua função. Faltam 10 horas e eu termino de embrulhar as embalagens. Então temos aqui o Ken, que envelopou o GTR com Kizzy Custom, e ele vai arrasar porque a velocidade que ele consegue fazer isso comparada à minha é de outro nível. Eu sei que a gente tá cheatando, mas vai ficar melhor e mais rápido se ele fizer isso, então a gente pode se concentrar em fazer coisas mais mecânicas. O meu pai vai buscar as peças, o Lion foi cortar o cabelo, ou sei lá. Restam 9 horas e 59 minutos, o Ken tá prestes a arrasar. Eu acho que ele já fez algo desse tipo, faltando umas 8 horas. O quão rápido você consegue fazer isso? Ah, sim, eu acho que eu consigo fazer isso em 8 horas. Vamos lá. Kian tá de volta. E agora podemos avançar muito mais com o envelopamento do carro. Porque Kian já faz isso há anos e ele é muito mais rápido e experiente do que eu. Ele começou pela lateral traseira do lado do motorista, e em seguida ele apara o tecido e o esconde em locais onde não seja visível. E ele já logo passa para a porta do motorista. E para essa lateral, ele tá aplicando fita sem lâmina, o que significa que agora ele pode cortar o revestimento por baixo sem usar uma faca. Ele enrola a fita e depois a puxa por baixo, o que cortará o revestimento. Depois, chegaram mais peças. O Liam tá aqui com o capô. Mas antes de instalarmos o capô, o meu pai precisa colocar 2 dobradiças novas, que sempre trocamos se o capô estiver danificado, o que nos ajudará no alinhamento posterior. Esse suporte aqui, ó, olha, esse suporte aqui, ele serve para segurar a asa. Isso tudo é colado no carro. Isso não é solda, é cola. E tá faltando daquele lado, mas a vantagem é que não precisamos soldar nada, a gente só vai colar com a cola Mansory. O que... não sei. Parece que é assim que os carros estão evoluindo agora. Tudo é fixado com os painéis ou simplesmente colado. E de novo, é leve e barato, então por que não? E durante todo esse tempo ainda estávamos tentando descobrir como esse carro acabou com esse tipo de dano. Mas talvez algo nos dê uma pista. O que vai ser interessante quando analisarmos isso no Cal Vertical é que o antigo dono será a parte mais curiosa, porque se isso nunca chegou a um cliente, não deveria aparecer como o proprietário anterior. Isso significa que eu seria o primeiro proprietário, mas meio que contradiz isso é que o seguro já pagou a indenização, então se o seguro foi pago, certamente a seguradora era dona do carro antes mesmo dele ser enviado para mim. Então poderia dizer 2 ou poderia dizer 0. Então vou verificar no Cal Vertical onde eu posso inserir o VIN ou a placa do veículo.
A placa desse carro estava escrita no vidro traseiro. Um carro com a placa 73. Então isso foi registrado no final de 2023 no Reino Unido. E quando consultamos o relatório, eu posso ver se não houve fraude na quilometragem, se não há financiamento pendente, mas o carro foi registrado como danificado. Um proprietário. 0824, então sou eu. Então o carro não teve nenhum dono anterior? Pera, o que tá rolando aqui? O carro já estava danificado antes mesmo de ser registrado. Olha, tipo, 2023. Carro danificado. Carro fabricado. O carro foi registrado para circular em janeiro. Como a gente pode danificar antes mesmo de ser Não, fabricado? se volta pra teoria que esse carro sofreu um acidente e ele foi registrado pelo seguro para que ele pudesse ser pago. Então algo suspeito desapareceu. Algo deu muito errado com esse carro. Olha, já estava sinalizado como danificado antes mesmo de ser indicado na estrada. Nunca vimos isso. Como é possível que um carro seja danificado como perda total antes mesmo de ser registrado para circular nas ruas? Isso não faz sentido. Se o seguro de um carro foi pago, certamente isso significa que ele estava segurado para circular na estrada. Mas como é possível assegurar um carro para circular na estrada que ainda nem sequer está registrado? Tem algo que não tá certo com esse carro. Mas a boa notícia é que eu sou o primeiro dono. E outra coisa boa do Call Vertical é que você pode dar uma olhada em um carro que sofreu danos em um acidente. Às vezes você pode ver as fotos do carro quando ele estava localizado no leilão, o que pode ajudar bastante na hora de negociar. Então lembre-se, se você quiser dar uma olhada no seu carro, no carro de um amigo ou no carro que você está pensando em comprar, clique no link da descrição aqui embaixo e use o código MATCH para obter desconto também nesse negócio. Todo o resto que precisamos fazer deve estar embaixo do carro, então falta o cinto de segurança, então não podemos remontar o interior. Ainda não recebemos os airbags, então não podemos instalá-los. Precisamos colocar esse carro na rampa, então vamos trabalhar na linha de combustível, nas belas da suspensão e no suporte do motor. Mas ainda algumas tarefas a serem feitas antes disso. Preciso remover todos os acabamentos que estão debaixo do capô, incluindo as vedações, o isolamento acústico e as grades do capô. E depois encaixá-los todo no novo capô, agora ele está envelopado. Tudo isso é preso com presilhas e sai com bastante facilidade porque, bom, é tudo novinho em folha. E pra ser justo, estamos fazendo um bom progresso. Mas ainda temos a dúvida se esse carro vai ligar depois de todo esse trabalho. Uau! Meu pai tá remontando o trilho do assento com o motor e logo descobriremos se realmente funciona. Ainda tá um pouco torto, mas acho que vamos descobrir. Então ele pode encaixá-lo de volta na parte inferior do assento. Enquanto ele faz isso, Kina ainda tá embrulhando as peças e eu tô prestes a tentar instalar uma janela. Agora eu sou novo técnico de para-brisas porque ainda temos umas 5 horas. Eu nunca instalei uma janela antes, mas eu li as instruções. As instruções diziam que primeiro eu deveria preparar a área com um primer. Então eu vou precisar de cola para o para-brisa. Preparado pra ti, Matt. Eu acho que tem que estar seco. Tá, eu acho que eu vou tentar. Depois aplico o adesivo para o para-brisa. Tá indo com confiança. Primeiro para-brisa que você instalou. Sempre. Tá me dando uma pincelada nisso. É assim. Em seguida, você também precisa aplicar o primer no vidro. Já instalou um para-brisa antes? É, já tive. Ok, você sabe É, se eu tô ele tá tentando fazendo testar, isso né? certo ou não? É, ele tem um pouquinho, ó. Ah, é? No Ih, vidro? rapaz. É, tipo... Afinal, pra que é tudo isso? Tá, Ken. Sai daqui e se concentra em embrulhar as coisas, tá? Quanto você colocou aí, rapaz? Acabei de tirar e preparar o terreno. Depois disso, eu pude encaixar o vidro no lugar, me certificando de que ficasse bem plano. E então, parafusar tudo. Acho que fizemos um trabalho ok. Certo. Agora vamos fazer o vidro traseiro. Vai instalar a traseira? Isso era um problema. Eu acho que devemos instalar todos esses acabamentos primeiro para garantir toda a nossa manipulação do teto, a instalação das janelas e tudo mais, incluindo a entrada de ar que se encaixa perfeitamente. Então eu acho que os parafusos da lateral traseira precisam ser colocados em seguida. E então botamos o resto. Restam 4 horas. Mas agora com o vidro traseiro instalado, eu posso parafusar a lateral traseira e encaixar esse defletor de ar. Que não é uma entrada de ar para o motor, porque o motor está obviamente na frente do carro. Esse é o novo sistema nos DB12, onde o ar é direcionado pela lateral do carro, entra na tampa do porta-malas e passa pelo spoiler traseiro. Tudo com um pouquinho de força. Se vai funcionar ou não, eu acho que eu só vou descobrir quando eu for dirigir. Se algum dia a gente der início ao projeto. 3 horas e 54. A situação tá ficando apertada, né? Extremamente apertado.
A boa notícia é que esse acabamento de fibra de carbono, juntamente com o vidro, tá perfeitamente integrado à carroceria do carro. Mas ainda não recebemos ela pelo outro lado. Kian terminou de envelopar o para-choque traseiro e agora tá trabalhando no teto. Tá começando a fazer sentido agora. Tá, o teto tá envelopado, os detalhes de fibra de carbono estão instalados e a janela tá no lugar. O Kian destruiu o papel de embrulho, isso poupou muito tempo, porque ainda não resta muito tempo. Vamos parar de enrolar o carro de novo agora porque faltam alguns detalhes e vamos nos concentrar em ver como conseguir fazer esse carro funcionar. O interior também vamos ignorar por enquanto. Mas lembre-se, as linhas de combustível embaixo estão quebradas. O suporte do motor embaixo tá quebrado. E para consertar, precisamos colocá-lo na rampa, mas não temos as peças, então vamos mover isso. E é um passo que realmente consegue ligar o carro, algo que ainda não sabemos se vai acontecer ou não. Vamos tirar isso dessa rampa e colocar ali. Eu tenho medo de... Normalmente quando se liga a ignição de um carro, a bomba de combustível é acionada. Mas no DB12 as linhas de combustível estavam quebradas. Então se ligássemos a ignição e o sistema tentasse pressurizar as bombas de combustível, perceberia que não havia pressão de combustível. E talvez seja por isso que esse carro não tá ligando. Acho que vamos descobrir. Então aquele tubo de combustível de metal que tá quebrado e todo amassado embaixo da parte de trás leva até essa parte aqui. E já encomendamos um novo. Isso é... vai até lá em cima, e eu acho que essa linha preta tá ótima. É essa linha que tá quebrada. Então eu espero que possamos desconectar isso daqui. Talvez a gente consiga deslizar isso pra baixo, pela parte de baixo do carro. Também não saiu combustível dali, o que... Isso é preocupante? Talvez só tinha combustível pra percorrer 29 milhas. Com um tubo de combustível desconectado da parte dianteira do carro, podemos enviá-lo para a parte traseira e desconectá-lo do encaixe ali. Então temos que tirar para fora de todas as presilhas para podermos afastá-lo do carro. Essa bandeja de metal também vai atrapalhar na hora de tirar, então precisa ser removida. E parece também que o subsache pode estar atrapalhando. Então agora vamos precisar afrouxar os parafusos do subsache dianteiro para que possamos abaixá-lo um pouco e retirar as mangueiras de combustível. Mas ainda não estava abaixando o suficiente. Teremos que apertar o parafuso do outro lado do subsache também. A Aston Martin agora tá aprendendo com a Audi. Ai, meu Deus. Eu vou ver onde fica aquele parafuso do subsache e isso não é bom. Tenta ali atrás. Você tá zoando, tá lá em cima. É. Onde? Tem um parafuso atrás disso. Antes da gente tirar o parafuso da suspensão, marcamos a sua posição. Porque ao girar esse parafuso, você ajusta o alinhamento da parte dianteira do carro. Queremos ter certeza que colocamos de volta exatamente no mesmo lugar. Com esse parafuso removido, podemos afastar o braço oscilante para acessar o último parafuso do subsache para abaixá-lo e, com sorte, retirar essa linha de combustível. Foi? Yay! Vamos lá. Tudo isso para conseguir tirar isso de lá. Vamos instalar a nova e depois precisamos consertar a outra que tá quebrada. Agora um bom pedaço de sucata. Podemos encaixar um novo tubo de combustível no lugar, deslizando de volta para cima do subsache e removendo qualquer presilha que prenda no subsache, colocando novos clipes nos lugares dos antigos e encaixando na peça de fixação da parte traseira. Agora o carro pode descer e se conectar de novo na parte da frente. É só deslizar e encaixar. Trabalho feito. Porque esse cano aqui, que não tá conectado aqui, nós fizemos o pedido. Esse. Só falta essa parte, esse clipe azul aqui. Esse tubo, para substituir isso, sobe, desce ali e passa por cima dessa caixa de velocidade até o tanque. Então trocar essa peça dá um pouco de trabalho. E não sei onde vai parar isso na bomba de combustível que fica no tanque em algum lugar da parte superior. Então seria ótimo se pudéssemos trocar essa peça e colocar ela ali, então poderíamos encaixar aquela outra. Então o que você acha que a gente pode fazer com isso? A resposta é não. Essas conexões são semelhantes às de alta pressão. E não queremos correr nenhum risco, especialmente com a linha de combustível. Teremos que trocar todo o tubo de combustível, que significa desmontar o carro e localizar o tanque de combustível. Vai ser algo muito maior, né? E eu diria que tá aqui atrás. E eu tava certo. Tava atrás mesmo. É colado com dupla face. Brilhante. Não tô zoando. Fita adesiva da One Sorry. Tá com uma fita dupla face.
Se eu te entregasse isso, você falaria que estaria vindo de um DB12? Tá, a linha de combustível tá aqui. Essa mangueira de combustível parece estar conectada diretamente na bomba. Então a primeira coisa que fazemos é desconectá-la. Tá, isso tá fora de questão. Vamos amarrar um barbante nele. E quando puxarmos, podemos amarrar o barbante de novo e puxar esse barbante de volta. Então eu espero que consiga seguir o mesmo caminho. Devemos conseguir encaixá-lo de novo. É minha corda italiana de jogador de basquete. Agora eu tenho que dar nó na ponta e torcer para que isso aguente. Vou tirar. Então tivemos que mandar o carro pra cima para que meu pai pudesse ir embaixo dele e começar a puxar o cano. É? Você tá pronto? O cano tava muito apertado entre o tanque de combustível e o chassi do carro. É muito apertado. Talvez a gente consiga retirá-lo, mas colocar um novo será impossível. Tá, se isso não funcionou, então a gente vai ter que remover o tanque de combustível. Mas pro tanque de combustível, a caixa de câmbio, o escapamento e o eixo de transmissão ficam acima dele. Isso é estúpido. Uma tarefa que levava 5 minutos agora se transformou numa tarefa que pode levar horas. E remover o escapamento, a caixa de câmbio e o eixo de transmissão levaria muito tempo. Então precisamos de espaço para passar a mangueira de combustível por cima do tanque e pela lateral. E o tanque do combustível está nesse momento muito próximo do chassi do carro. Se abaixarmos o subsache, ele baixará não o tanque de combustível, mas o tanque fica logo acima desse subsache de tudo que tá ali. É preso por 2 tiras com um braço assim. E se a gente conseguir alcançar os parafusos para baixar os braços, tudo deve correr bem. E tipo, se removermos isso, talvez conseguimos acessar as correias para baixar o tanque de combustível. O tanque não é tão pesado porque não acreditamos que tenha tanto combustível nele, então devemos conseguir acessá-lo. Então vamos remover isso com uma escova e ver se a gente consegue chegar até lá. Suaz! Suaz! É parecido com o óleo da caixa de câmbio. Ah! Elas vêm com vazamento de fábrica porque minha mão tá vazando. Mano, tá vazando óleo. Ou esse é quando eles preencheram. Esse carro rodou só 29 milhas e já tá vazando. Sem chance. Sem chance. Tá ali, olha. Ah é? Tá encharcado. Sem chance, não pode ser da fábrica vazando. A menos que fosse apenas resíduo de quando eles encheram o recipiente. Enfim, podemos pegar nossas alças? Podemos! Podemos? Olha, aqui tá o tanque de combustível. É! E olha, aqui em cima. Olha, os parafusos ali. Abaixe esse tanque completamente. Ótima notícia. Então basta a gente afrouxar os 2 parafusos da cinta, o que deve baixar o tanque de combustível o suficiente pra gente afastá-lo do chassi. E depois de a gente fazer isso, podemos retirar o tubo, pois haverá espaço suficiente para passar por cima do tanque de combustível. Dessa vez meu pai tá amarrando o barbante na ponta da mangueira de combustível e eu vou puxá-la para cima através do carro. O que pareceu funcionar, mas ainda tá bem apertado. Esse é o problema com a mangueira de combustível quebrada. Agora é só fazer isso? Agora eu preciso voltar lá embaixo e amarrar o barbante na nova mangueira de combustível. Ok, começa a subir. E agora meu pai tem que puxar o fio. Tá, pera um pouco. Ficou muito apertado. Sumiu, acabou mesmo. Entra. Sim, tá a caminho. Entra. Sim. E não queríamos quebrar o cano. Entra. Eu já vi. Já entendi. Isso! Yeah! Isso! Foi! Isso! Ai, meu Deus. Ok. Conseguimos. Se Aston Martin estiver vendo e precisar substituir esse tubo, não se preocupa, você não precisa remover a caixa de câmbio. Tudo que eu precisava fazer agora era conectar o cano na parte superior, remontar tudo e ir pra baixo e conectar na parte inferior. Isso. Ai, meu Deus, tá, o clipe tá ali em cima. E é isso, precisamos melhorar todos esses aspectos. Estamos todos abotoados lá embaixo, o que é bom, ainda temos alguns trabalhos a fazer aqui embaixo. O tempo tá se esgotando e o carro ainda tá longe de tá pronto. E temos um link pra fazer alteração ali. Eu entendi, temos um link pra alteração aqui, que eu já removi parcialmente, só preciso alterar esses 2. Mas o principal é esse suporte do motor aqui, que eu já coloquei um novo bem aqui. E são literalmente apenas 3 parafusos embaixo.
E parece que depois ele é travado com um parafuso na parte superior que, sim, eu consigo ver ele ali em cima. Então eu acho que podemos removê-lo com uma vassoura e, com sorte, sustentar o motor com um pedaço de madeira no suporte da caixa de câmbio. Eu sei que não é permitido, mas é o que podemos fazer, então é isso. Existem 3 parafusos embaixo do suporte do motor que os prendem no lugar. Primeiro vamos afrouxá-los e depois podemos tirar para fora a parte restante do suporte do motor. Existem então 2 parafusos que de certa forma prendem o suporte do motor na lateral do motor. Nós os soltamos e depois precisamos apoiar o motor por baixo. O pedaço de madeira cumpre perfeitamente a sua função. O suporte do motor quebrado foi removido. Agora podemos encaixar um novo suporte do motor, certificando-se que ele entra na posição correta e vai bem apertado para colocá-lo no lugar. Mas tivemos um problema. Tivemos mais um incidente de pessoas que não sabem a diferença de direita e esquerda. Estamos tentando instalar esse suporte do motor, mas ela não está encaixando. A numeração dessa peça termina em AA. E a desse lado também termina em AA. Talvez esse suporte do motor tenha o mesmo número de peças, que sejam apenas iguais, mas aí acabou de sair e termina em BA. Bom, vamos ter que encomendar outro. Então podemos continuar aquele trabalho. Mas ainda tinha muito trabalho para fazer. Comecei a trocar o bioleta da barra estabilizadora traseira, o que foi bem fácil. 2 porcas, desliza o haste da ligação para fora, encaixa a nova haste de ligação e aperta tudo de novo. E o mesmo acontece com a barra de ligação frontal. Ambas as ligações poderiam estar em boas condições, mas como tinham uma bucha de borracha rachada, eventualmente iriam se deteriorar devido à entrada de sujeira. Então, enquanto esperávamos a chegada do suporte do motor, eu e o Lion instalamos a barra de suporte dianteira. Depois esse tipo de protetor de paralama de plástico e o suporte de farol. Em seguida instalamos os filtros de ar. Ainda faltam muitas peças desse compartimento do motor que ficam embaixo dos filtros de ar, mas todas as peças que estamos aguardando, entretanto podemos começar a instalar as asas. E agora elas são muito melhores, todas da cor do corpo. E todos os painéis estavam se alinhando muito bem. Mano, você sempre faz isso. Não. Não foi a minha intenção. Eu fiz de novo. Os cintos de segurança voltaram da equipe de airbags, agora com explosivos novos e na nova cor. Matt disse coral, e eu acho que é a cor certa, porque se fôssemos vermelho, ficaria muito esportivo. Teremos que mover isso para ficar dentro do carro, mas como já recuperamos o cinto de segurança, agora podemos remontar o resto do interior, mas para remontar o resto do interior precisamos mover o carro para frente para que possamos abrir as portas. Mas como tínhamos instalado o suporte do motor errado, tivemos que recolocar o suporte antigo, o que estava quebrado no lugar. Teremos que montar tudo provisoriamente, pois o novo suporte do motor chegará em breve. Então precisamos avançar com isso e só então podemos começar a instalar o cinto de segurança e o restante. Finalmente, o interior pode começar a ser remontado. Falta pouco menos de 2 horas. A situação tá bem ruim lá dentro. Mas indicamos o meu pai para remontar tudo, já que foi ele quem desmontou. Achamos que esse será o caminho mais rápido. Em primeiro lugar, os cintos de segurança. Eu tô substituindo os airbags de cortina de cada lado, porque ambos foram acionados, o que é um trabalho bem simples. Em seguida o airbag. E depois é outra coisa para fazer do outro lado, que se encaixa exatamente da mesma forma que do lado esquerdo. Então, chegou um pavio pirotécnico. E chegou um novo pavio pirotécnico. E esperamos que isso permita ligar o carro assim que começarmos a instalar tudo. O novo fusível da Pira parece bom, é de um Porsche. Essa tá quebrada por dentro. Esperamos que, com isso instalado, o computador pense, ok, eu tenho um novo fusível pirotécnico, talvez eu consiga ligar, mas só vamos saber quando a gente tentar ligá-lo e ver se encaixa, então vamos fazer isso. O motivo pelo qual o novo fusível pirotécnico é de uma Porsche é que se você pedir pra Aston Martin, eles vão precisar te vender toda a placa-mãe onde eu tô parafusando o fusível pirotécnico agora, que custa perto de 500 libras. Mas quando você tira o fusível pirotécnico e vê os números, eles são exatamente os mesmos que muitos outros carros usam. Agora meu pai tá cuidando do cinto de segurança dianteiro, colocando de volta na posição original. Dessa vez, porém, com uma cor diferente dos novos explosivos em seu interior. O interior desse carro é como um quebra-cabeça. Se você instalar um acabamento na ordem errada, pode acabar tendo que desmontar tudo de novo só para encaixar a peça que você instalou incorretamente da primeira vez. Então eu vou ficar bem longe dessa. Mas ver tudo sendo concretizado é realmente gratificante. E esse interior tem um aspecto muito bonito.
Em destaque, bordas em alcântara. Vai entrar? Entra. Uma das etapas finais é o forro do teto, que se encaixa no lugar, seguido pelos pilares de couro. Falta 1 hora e 6 minutos. Tamo perdendo muita coisa. Não consigo ajudar meu pai que tá ali dentro porque tem muita gente. E tá faltando um farol. Tá faltando itens que deviam estar aqui. Tá faltando um radiador. Outro radiador. Bom, a gente já tem esse radiador, mas ele não pode ser instalado antes daquele. E uma barra de proteção. A gente tem ela, mas a gente não pode instalá-la antes do radiador estar no lugar, senão vai causar problemas. Os faróis sumiram, o para-choque também. Ainda estamos esperando muita coisa. Pode ser que chegue daqui 1 hora, nós não sabemos. Ainda nem começamos isso. Mas assim que o interior estiver pronto, talvez possamos começar, mas a situação não tá boa. Falta 1 hora e a gente tá em pânico, porque eu e o Lion estamos do lado de fora, enquanto o meu pai tá instalando o interior. E eu posso perder meu emprego se eu não conseguir entregar isso. Tony, estamos em pânico. Eu sei, eu tô em pânico, eu tô tentando... A responsabilidade é toda sua, rápido. Rápido. Encaixa rápido, coloca o parafuso. O DB12 já percorreu um longo caminho e tá começando a aparecer cada vez menos um carro danificado em um acidente. Mas o próximo trabalho é muito importante. Quando eu comprei esse carro, eu sabia que eu ia ficar com ele pra mim. Então nós compramos isso, da Carrick. DB12 BMX, olha só que legal no DB12. Vocês também podem obter uma matrícula pessoal na Carrick. E usando meu código de desconto, você também ganha uma placa de registro gratuita. Valeu, Carrick. DB12 BMX. Olha isso. Parece estar certo. Parece oficial, sim. Isso me parece sofisticado. Será que as BMX são sofisticadas? Não, nenhuma BMX é sofisticada. Tony, você vai ficar feliz em saber que eles colocaram a placa. Ótimo. Com essa tarefa importante concluída, temos outra tarefa importante pra fazer. Colocar gasolina. Se a gente quiser uma chance desse carro ligar, ele precisa de gasolina. E também podemos verificar se nossas linhas de combustível realmente funcionam e não estão vazando em lugar nenhum. E conforme o tempo se esgotava, faltava menos de 1 hora e o meu pai estava colocando os últimos parafusos nos assentos. A bateria tá ligada, o pessoal ainda tá montando o carro, mas enquanto isso, podemos ler os códigos e ver se conseguimos apagar algum. Estamos na expectativa, porque temos uma bomba de combustível, porque temos combustível, temos um fusível pirotécnico. Embora não tenhamos trocado todos os airbags, talvez conseguimos a partida, mas eu tenho uma teoria de que, como as linhas de combustível estavam desconectadas, talvez quando ligarmos a ignição dessa vez, conseguiremos acionar a bomba de combustível, ela reconhecerá a pressão do combustível e permitirá que o motor dê partida. Só que eu tenho receio de que não aconteça num carro velho, mas talvez num desses... Bora ver. Então eu tô de volta com a ferramenta de diagnóstico, escaneando como se fosse Mercedes de novo e vou apagar todos os códigos de falha existentes. E eu espero que dessa vez o carro pegue. Bora? Não. Mais nada. Temos um plano. Não nos resta muito tempo e não podemos dar início a isso. Meu computador não consegue ler. Aston Martin tá dizendo que a gente tem que ir até eles. O carro tá desmontado, então se for pra eles, provavelmente não farão nada até que o carro esteja montado. Tô pensando em optar por um modelo mais antigo para um carro mais novo. Aplicar 12 volts diretamente ao motor de arranque. Se for direto pro motor de arranque e girar o motor, então sabemos que o motor gira. E segundo, se a gente fizer isso com a ignição ligada, pode até funcionar. Ou 3, dá muito, muito errado e estraga todo o carro. Vale a pena o risco. Nesse momento, eu acabei de comprar um enfeite caro, que não tá consertado e nem sequer liga. Então tô disposto a tentar qualquer coisa. Agora estamos conectando a bateria para que o carro tenha energia suficiente para dar partida. E meu pai e o Liam estão debaixo do carro para conectar um cabo auxiliar ao motor de arranque. Então, quando eu conectar essa ponta ao polo positivo agora, ele deve girar. Tá pronto? Não. Vai? Vai? É. Ok, uma rachadura. Aceleramos o processo, deu partida. Mas não tínhamos faísca e nem combustível. Ia tentar mais uma vez. Vamos de novo? Ok, para. Eu acho que a bateria ela tá acabando. É isso mais perto que vamos chegar? Só podemos tentar ligar esse carro por um tempo limitado antes que ele realmente precise ser enviado para Aston Martin. Parece que isso tá muito além da nossa capacidade e das ferramentas que temos. Ainda uma última coisa que eu queria fazer com ele. É entregar... Tá da hora.
Bom, essa parte estava planejada, mas também pensamos que naquele momento que talvez já tivéssemos conseguido fazer o carro funcionar. Mas nessas rodas, como vocês podem ver, os pneus têm uma protuberância. As rodas estão boas. Não são bem o meu estilo, mas como eu queria ficar com esse carro, já tinha combinado com a Elmania para que eles viessem pra cá pra trocar as rodas. Rodas Jude Alloys da Elmania com pneus Pilot Sport 4S. É mais ou menos como usar um terno e depois colocar tênis Nike. Considerando que usar nada a terno e ver. gravata exige sapatos sociais. Temos 11 minutos para instalá-los. Equipe de boxe da Elmania. Gostaria de agradecer imensamente ao Elmania por ter vindo aqui e entregado essas rodas. O plano original era que esse carro fosse finalizado e levado até lá dirigindo. Mas ainda não conseguimos dar partida nesse carro. E eu acho que rodas novas não vão dar partida no carro, mas pelo menos vai ficar bonito. Fica muito melhor do que o preto. Se vocês precisarem de rodas ou de serviço de reforma de rodas, não deixem de usar o Elmania. Essas mudanças transformaram totalmente o carro. Só mais uma coisa que tá em andamento. Só temos mais uma coisa pra fazer porque tem 7 minutos pra fazer isso. Se alguém quiser rodas, o que faz, George? Clique no link do WhatsApp embaixo. Faz isso, no WhatsApp. Entre em contato com a Elmania pelo WhatsApp aqui embaixo. Prefere sapato ou Nike? Na verdade, eu gosto dos dois. Ok, as rodas estão no lugar. Faltam 5 minutos e o carro ainda tá desse jeito. Mas eu espero que algumas peças cheguem dentro desses 5 minutos, incluindo o suporte do motor. Assim podemos realmente tentar dirigir isso. Entrega. Já temos o suporte do motor. Olha só isso. Conseguimos o suporte do motor da Aston Martin e termina em BA. Como essa que estava errada terminava em AA. Então espero que seja correta. Vamos instalar isso em 4 minutos. Vamos lá. Agora, estamos ficando ambiciosos. 3 minutos e 30 segundos. Demorou 1 minuto e meio pra tirar aquilo. Vamos se mover e trocar o suporte do motor. Ótimo, aumenta o volume. Agora temos 2 minutos e 14 segundos restantes. Pessoal, faltam 60 segundos. Tá, tamo cuidando disso. Você pode esperar isso passar? 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Game over. A gente não ligou. Trabalhamos além do horário. O suporte do motor antigo sai e o novo entra, dessa vez do lado correto. Podemos colocá-lo no lugar, colocar os parafusos por baixo e agora finalmente podemos recolocar o braço oscilante no lugar e parafusar o subsache de novo. E o Aston tava quase pronto. Então as 24 horas se passaram. E esse é o resultado. Pode não parecer muita coisa, mas houve uma grande transformação de lá pra cá. Infelizmente, na verdade, fomos impedidos pela Aston Martin. Vamos analisar esses problemas. Problema número 1. Então, mesmo que esse carro seja novinho em folha e esteja fabricado na fábrica, as peças que eles têm para os carros estão sendo usadas para os carros que estão em produção no momento, então muitas peças estão em falta no estoque. Até mesmo os itens como o para-choque dianteiro só conseguiremos em novembro. Essa parte aqui que ainda tá preta também estamos aguardando a peça de carbono. Estamos aguardando os retrovisores, a instalação de airbags dentro do carro. Tudo que não tá disponível, como eu mencionei, tá em pré-venda. Problema 2. O carro não liga. Então isso já vem acontecendo há algum tempo. Não conseguimos descobrir como que esse carro liga. Quando fomos buscar o para-brisa, um dos técnicos veio e disse: acabamos de trabalhar num DB12 e tínhamos retirado o para-choque traseiro. E com o para-choque traseiro removido, o carro não ligava. Então nosso primeiro passo seria parafusar todo ele. Mas não temos as peças para fixar tudo. Problema 3. Ainda não sabemos como que esse carro se envolveu nesse acidente. O que realmente aconteceu, e talvez se a gente souber o que aconteceu, isso nos ajudaria a ligar o carro. Talvez algo tenha sido desconectado. Não sabemos, porque nunca chegou a um cliente. Porque foi registrado como acidentado antes mesmo de ser registrado para circular nas ruas, não sabemos. Se alguém souber, por favor nos ajuda. E por fim,
Quanto que custou? DB12. Vendido por 60 mil libras esterlinas. E todas as peças para consertar isso, esperamos. Conseguimos tudo. Um pacote completo da Aston Martin por 62 mil libras. Isso inclui peças que ainda não chegaram. Assim, no total, foram 122 mil libras esterlinas. Acho que vai ser algo vencedor, mas nesse momento não é, porque temos apenas o enfeite que rola quando a gente empurra. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Agora precisamos de um martelo e um pouco de água.